Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje o assunto é sobre autogovernança e o foco principal é para vocês que pretendem desenvolver habilidade de liderança. E mais uma vez estamos aqui com o nosso convidado muito especial, Hélio Moraes, que também é um expert nesse assunto, além do marketing digital, né, Hélio? A vertente de liderança sempre é bem-vinda e bem trabalhada, e ele vai dividir com a gente aqui boa parte do conhecimento dele nesse assunto. Seja bem-vindo, Hélio. Prazer é todo meu estar aqui com você e com sua audiência. Vamos falar desse tema tão importante aí e tão pouco difundido, né? Primeira coisa, eu acho que para as pessoas entenderem, se situarem, é a definição de autogovernança, né? Afinal de contas, o que é a autogovernança no contexto da liderança, ou se você quiser deixar mais abrangente, o que é a autogovernança em si? A autogovernança, a maneira mais interessante das pessoas buscarem esse assunto é puxando conhecimentos do mundo empreendedor para o cenário do CPF. Então, se você for buscar o que é governança corporativa, é justamente a implantação da profissionalização dos diversos ramos da sua empresa. Então, eu vou implantar governança na minha empresa, vou implantar governança na minha tesouraria, né, na minha faxina, na minha recepção, ou seja, todos os setores estão extremamente preparados, treinados, capacitados, são profissionais naquilo que eles estão ali executando. A empresa que tem a implantação de governança, ela é profissional. Em qualquer ponto que você for, né, entrar em contato com ela ali, né, seja no mundo online ou no mundo offline, você vai ver que ela é toda profissional e está ali sempre entregando o melhor resultado. Mesma coisa serve para o CPF. Né? A autogovernança, ela sai dessa premissa do autoconhecimento e, naturalmente, você sempre tentar buscar a sua melhor versão, ter a sua melhor entrega, sempre com essa pegada de profissionalismo. É intencional essa atitude. Eu tenho a intencionalidade de entregar sempre o meu melhor, a minha melhor versão para qualquer pessoa que comigo interagir. Seja ela pessoa que eu estou fazendo um negócio ou simplesmente pessoas que eu estou relacionando ali no ambiente social. Mas eu tenho a certeza que eu estou entregando minha melhor versão. A pessoa que faz isso, ela sim está exercendo a autogovernança. Seria, então, algo como colocar no mesmo nível a autogestão? Quer dizer, a pessoa que não precisa ser mandada, ela sabe qual é a tarefa, qual é a missão que ela tem que cumprir ali, ela faz isso, independente de ter algum tipo de cobrança. Seria isso também? Sim, a gestão está aí dentro. Né? Uma gestão empresarial e uma autogestão pessoal é o que faz a roda rodar aí, né? onde você consegue colocar a previsibilidade, onde você consegue colocar ali as suas programações, as suas estratégias, visando sempre os resultados que você está almejando. E quando o negócio é bem feito, a implantação de governança está bem feita, as estratégias estão bem feitas, dentro de uma cultura saudável, né? A cultura é que manda no cenário todo, né? Então, o Peter Drucker, que é o pai da administração, já usava essa frase, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, se você tem uma cultura pessoal, né, seja assim no trato de pessoal e interpessoal, no trato profissional, se eu tenho uma cultura saudável e eu coloco uma gestão profissional, né, visando a minha melhor entrega, que a gente fala que é aquela gestão internacional, de qualidade internacional, aí sim você vai ver resultados maravilhosos, né? O que seria essa gestão de qualidade internacional? Entrega de qualidade internacional. É como se você comparasse duas partidas de futebol, né? Uma aqui no campo de várzea, né? O time com camisa versus o time sem camisa, e o de entrega internacional, e você está assistindo um Real Madrid e Barcelona, um campeonato europeu ali que é um show, né? À parte. Entendeu? Então, isso aí é uma questão de intencionalidade. Qual que é o tipo de entrega que eu quero proporcionar para vocês que estão me ouvindo, para o meu familiar, para o meu filho, para o porteiro do meu prédio, né? A gente sempre tem que ter essa clareza, essa intenção de entregar essa melhor versão da gente aí. Daria para fazer uma espécie de lista ou de checklist dos elementos-chave que compõem, então, a autogovernança? Você citou algumas aí, mas se fosse listar passo a passo aí. O interessante é listar até de trás para frente, né? O que é uma governança plena? Uma governança plena é isso aí que eu falei, o estado profissional em todas as vertentes. Um passo anterior a isso seria aquela pessoa que entrega bastante, né? Ele faz questão de entregar, mas nem sempre ele consegue ter a clareza de todos os pontos de entrega. Então acaba que ele fica numa esfera ali, deixando a desejar em alguns momentos, coisa que o governante ele já tem a clareza de todos os aspectos, né? A pessoa que está nesse processo de autoconhecimento, né, ela sempre vai tentar buscar essa percepção ampla, uma visão macro, né, quais são os pontos que eu tenho que equilibrar na minha vida
né, e está atento, fazendo ali a gestão, está atento se realmente elas estão equilibradas. Então, assim, isso aí, numa visão macro, né, se eu for falar de autogovernança, eu tenho que estar atento à minha esfera espiritual, que é, do ponto de vista hierárquico, é a principal para ter uma governança bem estruturada. Na minha esfera pessoal, eu cuidando de mim mesmo, cuidando da minha saúde, cuidando do meu bem-estar, da minha busca constante de autoconhecimento e evolução. Na minha esfera conjugal, na minha esfera paternal, profissional, na minha esfera como amigo, né, como parente, então os avós, os primos, e na esfera social como um todo. Então, assim, é uma coisa muito abrangente, que não é simples assim de a gente simplesmente achar que a gente vai conseguir dominar isso de uma hora para outra, que não é, porque é um processo, mas é muito fácil de ser entendido, e a partir do momento que você consegue entender que a gente precisa colocar essa chave para funcionar, você consegue fazer com que o processo seja simples. Ou seja, o que é simples? É aquilo que pode ser replicado. Então, por exemplo, eu entregar minha melhor versão para você, Hélio, é simples. Por quê? É fácil de ser replicado. Agora, ao mesmo tempo, demanda gasto energético. Nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso, apesar que é simples de ser feito, né? Então, o contexto, apesar de ser bem abrangente, ele é simples de ser executado. E depois que você consegue executar ele de forma habitual, isso fica condicionado. É um reflexo condicionado. Igual, às vezes, a gente tem a sensação que o carro da gente está dirigindo sozinho para casa, né? Quando a gente percebe, a gente está tratando todo mundo com a nossa extrema entrega, com a nossa melhor versão, de forma habitual, sem gerar cansaço. E aí, como a gente falou no início, o tema é autogovernança e liderança, então tem muita gente que está assistindo aqui que tem cargos de liderança, quer seja na empresa, quer seja na comunidade que frequenta, e até mesmo na família, né? Também se exerce liderança. Então, a liderança não é só um crachá dentro de uma empresa, né? A liderança é muito mais abrangente. E qual que é a importância da autogovernança para os líderes? A verdadeira liderança, ela sai da premissa que você está sendo coerente com aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Então, por exemplo, um líder nato, um líder que desenvolveu essa habilidade, porque a liderança não é uma patente, toma aqui um crachazinho de líder, né? A liderança é uma conquista. Qualquer pessoa pode ser líder se ela buscar essas habilidades, se ela buscar esse conhecimento. Só que ela sai da premissa da coerência. Então, um verdadeiro líder é aquele que arrasta principalmente pelo exemplo, né? Então, eu quero ser líder, por exemplo, na minha esfera familiar. Eu tenho que saber que meus filhos vão seguir o que eu estou ensinando para eles pelo exemplo. Eu não posso falar para eles, por exemplo, filho, não pode fumar, e estou lá fumando. Filho, não pode beber, e estou lá bebendo, né? Com certeza, ele vai ser arrastado muito mais pelos meus exemplos do que pelas palavras. Agora, a gente vai ter pessoas que têm a sua desenvoltura pessoal, a sua crítica pessoal já bem trabalhada, que ela mesma vai ter sua decisão. Não, realmente, apesar que, né, o exemplo foi esse, eu vou fazer o contrário porque eu sei que o contrário é melhor. O exemplo foi de beber e eu vou, por exemplo, não colocar bebida na minha rotina porque eu sei que esse é o mais saudável. É por isso que tem aquele exemplo, né, de o pai alcoólatra com 2 filhos, e um bebe e o outro não bebe, né? E a pessoa pergunta, por que você bebe? Perguntou para um filho. Ele falou, exemplo do meu pai. E perguntou para o outro, por que você não bebe? E ele falou, exemplo do meu pai. Então depende muito esse aí chama efeito butterfly, né? É como um fator estressor impacta de maneira diferente nas pessoas, né? Então em uma pessoa impactou dela também ser alcoólatra e na outra impactou dela querer rechaçar isso da vida dela, né? Agora que a liderança de verdade, se você for ver aí o que é liderança, ela vai sair dessa premissa de ser, né, coerente com aquilo que você faz, né? Aí a gente tem que estar atento com os nossos atos. É um policiamento constante, né? Você sente esse policiamento, Hélio, na sua rotina aí de liderança aí na sua empresa, com seus colaboradores? Sim, sim. É porque a gente não pode usar o jargão que muitos falam, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser isso. Então, realmente, o policiamento em relação... eu acho que melhor do que policiamento é coerência. Você usou essa palavra também de coerência, né? Se eu quero determinado objetivo, se eu quero determinado comportamento dentro da minha organização, eu tenho que ser a pessoa a dar o exemplo. Eu tenho que dar a direção para onde eu quero que as coisas sigam. E se eu não faço isso, então vai ficar muito difícil cobrar. Por isso que muitas pessoas que são donos de negócio, e aí é que está a diferença entre ser dono de negócio e ser líder, né?
Às vezes o cara é dono do negócio porque ele investiu, porque ele suou a camisa, porque ele teve a ideia e tudo mais, só que ele não consegue liderar a equipe. Então, quando ele trabalhava ali a empresa de um homem só ou de uma mulher só, ia tudo bem. Mas na hora que começa a colocar gente para trabalhar, desanda o negócio, porque não consegue ser coerente com aquilo que ela quer, como ela se comporta, né? Então, assim, é um desafio e a gente vê isso de forma patente na política, né? Sem entrar num assunto, mas falando que a gente está cansado no Brasil, em outros países também, né? Mas aqui no Brasil, que é onde a gente vive, e a gente vê os políticos fazendo determinados discursos, mas a prática ser totalmente oposta. E aí você tem exatamente os dois comportamentos dos filhos do alcoólatra, né? Você tem gente que fala, não quero me aproximar de política de jeito nenhum, porque eu estou vendo o que é isso aí, e um ou outro se sente atraído porque quer fazer a mesma coisa, né? Quer fazer as más práticas também, né? Mas é um desafio. É como você falou, exige esforço. Esforço demanda energia. Porque o nosso instinto é sempre ser mais relaxado, o nosso instinto é sempre, de repente, não fazer as coisas tão corretas. E a gente tem que lutar contra o instinto, né? Então, isso aí é um desafio diário. Você buscar o conhecimento do que é realmente liderança, do que é realmente uma governança, você vai ver que difere daquele famoso jogo de palavras, né? Jogo de narrativas. Então a pessoa fala, eu sou governante. Aí você vai ver que na prática ele não é. Ele não tem nada, né, baseado ali no que realmente trata-se uma governança. Ele só fala que ele é, ou senão às vezes ele só está num cargo de governo, mas ele não exerce a governança, ele só está num cargo de liderança, mas ele não é líder, ele não exerce a liderança, né? E às vezes tem pessoas que não estão no cargo, estão, né, em patamares inferiores hierárquicos e sim exercem uma liderança verdadeira. Uma liderança saudável, uma governança saudável, apesar de estar em patamares hierárquicos menores. Por isso que é importante a gente estar atento a todo o nosso escalão, né? Todos os seus funcionários, né? Se você quer exercer uma verdadeira implantação de governança ali na sua empresa e na sua vida pessoal, você tem que estar atento a todos os envolvidos. Então, por exemplo, na minha empresa, eu tenho que estar atento a todo o meu time, né? De forma direta ou indireta. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho poucos colaboradores, aí eu conheço um por um. Vamos supor que eu tenho muitos colaboradores, não tem como eu conhecer um por um, mas eu conheço 7 líderes que conhecem outros 7, vai de forma exponencial até atingir todo mundo. De tal forma que as informações elas não ficam paradas, elas sobem. E a gente tenta colocar as pessoas certas no lugar certo. Na autogovernança, isso aí, por exemplo, vamos puxar a sardinha para o lado da medicina. Eu tenho que conhecer como é que está meu corpo inteiro. Não adianta nada eu estar bem da cabeça e infartando do coração. Então eu tenho que saber, eu faço check-up por quê? Eu tenho que saber que minha cabeça está boa, mas meu coração também está bom, meu rim também está bom, né? Meu fígado está bom. E, consequentemente, eu pego a juntada de informações e falo, não, isso aqui é um sistema saudável. E mesma coisa, um sistema corporativo saudável. Tá? Então tem que ter esse cuidado de diferenciar o que é de verdade, né? Legítimo, né? Não, aquele ali é um legítimo líder, é um legítimo governante. E do que é simplesmente uma pessoa que está ocupando esse cargo, né, por estar ocupando. A gente não sabe como foi parar lá, mas está lá. Inclusive, quando a gente estuda esse assunto, né, de liderança, quando a gente estuda isso em administração e em outros cursos também, a gente tem o líder formal e o líder informal, né? Então, você citou aí, sem usar o termo, mas você citou os exemplos. Então, você tem ali um grupo de colaboradores na empresa e tem gente ali, por exemplo, na área, vamos supor, na área operacional, usando aí a operação, porque normalmente é onde tem mais gente, né? Então você tem ali às vezes um supervisor, mas você tem um líder informal, você tem alguém que não tem um cargo de liderança, mas na hora de você negociar alguma coisa, você vai chamar aquela pessoa para falar em nome da equipe toda. E não ter isso no radar gera graves problemas. Quando você só quer lidar com a liderança formal, que nem sempre ela tem o cargo, mas nem sempre ela é efetiva, você acaba gerando conflitos ou perdendo oportunidades, enfim, porque você não fala com as pessoas que realmente têm o poder de influência, né? Porque liderar também é isso, né? É o poder de influenciar o grupo que está à sua volta. É importante a gente ter essa noção, porque às vezes quem está nos assistindo aqui pode ser que não tenha um cargo oficial de liderança, mas você está liderando sempre, você está sempre passível de fazer, de influenciar alguém, nem que seja as pessoas da sua família, da sua casa. Mas certamente não é só isso. E aí, que tipo de exemplo você está dando para as pessoas que estão à sua volta? Que tipo de influência você está exercendo
né, em cima das pessoas, porque é aquela história, né? Às vezes a gente faz determinadas coisas, determinados atos, ou fala determinadas palavras, e a gente não faz a mínima ideia do efeito que isso vai causar na pessoa que está ouvindo aquilo. Ou às vezes da pessoa que está vendo o meu exemplo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação à influência que a gente exerce nas pessoas, mesmo sem ter um cargo oficial de líder de alguma coisa, né? E dentro desse contexto aí de habilidades de comunicação, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, lá dá esse exemplo, por exemplo, se você... É porque muitas vezes a pessoa, ela usa o que ela gosta para si, achando que isso vai ser interessante para terceiros, e não necessariamente. Aí lá ele dá um exemplo assim, se você for pescar, né, e você é apaixonado por chocolate, não é porque você gosta de chocolate que você vai colocar chocolate no anzol achando que vai pescar os peixes. Você tem que colocar o que no anzol? Coisas que vá atrair o peixe, né? Então a raçãozinha, a minhoquinha, né? E consequentemente a mesma coisa a gente utiliza na comunicação. Se eu vou comunicar com você, Hélio, eu tenho que saber usar os elementos que podem te atrair, que vão te atrair, né? E consequentemente aí sim eu consigo gerar uma comunicação mais fluida, mais próxima, que vai gerar mais resultados. Se eu colocar uma coisa que não vai te atrair, igual o exemplo aí, chocolate para peixe, né? Você às vezes vai ficar ali de, como a gente fala, presenteísmo só, né? Você está ali, mas sua cabeça está em outra coisa. Fala, caramba, né? Por que não termina logo essa reunião nossa aqui para eu ir embora? Porque esse chocolate não está me atraindo, né? Eu sou um peixe, não tem nada a ver, entendeu? Então a gente tem que saber, dentro do contexto de conhecer o subordinado, tem que saber isso aí, com o que eu estou tratando, né? Como é que eu faço, qual vai ser a minha melhor maneira de utilizar as ferramentas para comunicar e atingir o resultado. Aí sim você vai estar exercendo uma excelente liderança nessa esfera de comunicação para atingimento de resultados. Certo, Ralph. E dentro desse contexto, então, de autogovernança, vamos falar um pouquinho de tomada de decisão, não é? Porque uma das coisas que o líder precisa fazer é tomar decisão. Aliás, é o que ele mais faz durante o dia, né? Tomar decisões. E como é que a autogovernança impacta no processo de tomada de decisão? Ela pode levar a decisões mais estratégicas ou não? Não, com certeza. A partir do momento que eu tenho autogovernança, eu tenho conhecimento, né? Autoconhecimento. E eu sei, por exemplo, quais são meus princípios, quais são meus valores. Eu sei, por exemplo, qual que é a minha capacidade decisória. Eu sei, por exemplo, qual que é a minha capacidade com relação à minha humildade para chamar ajuda quando eu não consigo ter capacidade suficiente em termos de conhecimento técnico naquele assunto. Então, tudo isso gera o resultado aí nas decisões. Então, por exemplo, vamos puxar para uma esfera de demissão, né? Quais são os princípios e valores que eu tenho na minha cultura pessoal e na minha cultura empresarial? Então, a partir do momento que eu vejo que uma pessoa ela preencheu os critérios para ser demitida, eu tenho que demiti-la. Fazendo analogia, eu detectei que ela é uma maçã podre. Então eu tenho que tirá-la de perto das outras pessoas. Aí vai vir pessoas, né, do time falando, caramba, mas esse é o melhor vendedor. Não importa, né? O critério principal, que é a integridade, ela já não está apresentando. Ela preencheu os critérios para demitida. Ela demonstra ser uma maçã podre. Então, mesmo sendo o meu melhor vendedor, eu vou ter que demitir. Aí a autogovernança faz com que eu faça isso em paz. Entendeu? Então, eu sei que a minha empresa vai ser impactada, eu sei que eu estou colocando, às vezes, ali um pai de família para fora da minha empresa, né, que isso aí vai repercutir negativamente ali, temporariamente, na vida pessoal dele, mas mais do que isso, eu tenho as minhas responsabilidades como líder. Eu tenho que proteger, por exemplo, o restante da minha equipe, né, justamente para uma maçã não apodrecer uma maçã boa. Então, do ponto de vista comportamental, eu tomo atitudes difíceis em paz. Eu tomo atitudes, vão ser divisores de água em paz, mesmo que isso repercuta em prejuízo, né? Como, por exemplo, perdi o meu melhor vendedor, então nos próximos 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou ter queda nas minhas vendas, vou. Mas é aquele prejuízo que você fez em paz, aquela atitude que você tomou em paz, e você sabe que aquilo ali é uma questão de momento, a gente vai conseguir reverter. Porque do mesmo jeito que eu tenho um excelente vendedor, que ele é maçã podre, eu também posso ter um excelente vendedor que seja uma maçã saudável. É uma pessoa com caráter, uma pessoa que realmente veste a camisa. É só uma questão de eu buscar essa pessoa que eu vou achar, né? Se eu fizer um trabalho de RH ali profissional, né, com implantação de governança nesse setor, eu vou conseguir achar, uma questão de tempo. É legal isso daí que você falou, né? Até estou me lembrando de uma passagem lá do livro do Jordan Peterson, né? Um dos capítulos lá, ele fala sobre essa questão da maçã podre, né? Que já foram feitos experimentos mesmo, né? Análises. Que quando você coloca um colaborador que faz corpo mole junto com uma equipe de colaboradores de alta performance, e a ideia do líder na época, então isso é um fato real, né? A ideia do líder era
influenciar positivamente o cara de baixa performance. Então, tipo assim, ele era o cara de baixa performance numa equipe de 5 de alta performance. Com o passar do tempo, poucos meses, a equipe toda caiu a performance. Então, a teoria lá da maçã podre não é só uma alegoria, é real. Então não adianta você querer preservar o melhor vendedor, mas que tem problemas de caráter e outros problemas que podem influenciar e estragar a tua empresa como um todo e estragar as pessoas como um todo. Então é melhor cortar o mal pela raiz, né? E tem uma outra coisa importante também dentro da autogovernança e no processo decisório, é que a pessoa tem mais autoconsciência, né, Ralf? O líder que se conhece bem, tanto aí as suas forças e as suas fraquezas, né? Seus valores, as suas motivações, ele tende a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos. E ele também, por ter essa autoconsciência, ele vai evitar, por exemplo, tomar decisões impulsivas, né? Então, se ele já sabe, de repente, no seu processo de autoanálise, ali, de autoconsciência, ele sabe que ele é impulsivo, então ele não vai tomar uma decisão de cabeça quente. Ele vai segurar a onda para tomar essa decisão depois de refletir, para não se arrepender depois, né? Justamente. Então, esse processo de autoconsciência está embutido aí também na autogovernança, né? E como todo mundo que está vendo aqui, dá para perceber, isso não tem nada a ver só com o líder formal, dono de uma empresa, né? Isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia mesmo, né? Esse assunto agora aí é o controle emocional. Isso aí já é gestão de emoção. Gestão de emoção é uma habilidade também muito bem-vinda. Quem tem gestão de emoção, ele sai na frente. Então, dentro desse contexto de gestão de emoção, é justamente você ter a habilidade de pegar emoções ruins e transformar em emoções saudáveis. Isso aqui é de forma ativa. Então, por exemplo, emoção ruim, eu descobri que uma pessoa que eu gosto bastante, um colaborador que eu gosto bastante, ele está roubando, né, a minha empresa ali. Aí, vê aquela emoção ruim. Caramba, né, logo ele, eu gosto dele pra caramba, tal. Aí você puxa pro lado racional. Você vai para o lado da compreensão, tá? Deixa eu tentar compreender por que ele está fazendo isso. Aí nisso, às vezes, eu tenho que ter tempo para chamá-lo, tentar entender o que está acontecendo. Por exemplo, na prática real de consultório, eu já peguei pessoas que cometeram crime, mas que não são criminosos. Cometeu um crime de forma pontual ali, aquela pessoa que é passível de ser melhorada. Você fala, caramba, você errou. Aí vem cá que eu vou botar fichas em você, porque eu acredito que você vai reverter isso aí. Isso aí nunca mais vai ser realidade sua. A partir de agora você vai tomar um direcionamento e vai seguir nessa direção correta. Entendeu? Então a pessoa tem caráter, mas ela cometeu um erro por imaturidade, por arrogância, por ganância, tem vários fatores. Agora tem pessoas que a gente detecta que realmente é falha de caráter, a pessoa é incorrigível. Fala assim, não, essa pessoa aqui realmente é o pau torto que nunca vai se endireitar. Aí essa aí é a maçã podre. Porque é muito fácil a gente falar, né, Hélio? Eu estou fazendo uma boa contratação, estou fazendo uma excelente demissão, aquele ali é a maçã podre, esse aqui não é. Falar é uma coisa, agora chegar a essa conclusão na prática, aí é bem diferente. Porque às vezes a maçã podre é uma pessoa que você gosta. E você descobre que ela é maçã podre e fala, e agora? Como é que é o meu lado emocional? Nessas horas a gente tem que contar com aquela outra reunião que a gente fez de network, Aí eu falo, caramba, olha, na minha cabeça, em todo o meu conhecimento, eu sei que eu tenho que demitir, mas deixa eu ligar pro Hélio aqui, deixa eu ver o que o Hélio acha. Aí eu vou lá e conto para você, Hélio, olha o que está acontecendo aqui, cara, tem um profissional que é assim, assado, o que você acha? Aí você fala, não, demite na hora, entendeu? Aí eu falo, tá, então do ponto de vista racional, demite, mas deixa eu te falar para você quem é. Sei lá, é meu irmão, cara, entendeu? É meu irmão que trabalha comigo na empresa, eu descobri que ele tá roubando aqui e tal. Aí a resposta é a mesma, tá bom, demite na hora, Então, graças a Deus, isso não é a minha realidade, mas eu já vi, por exemplo, esse cenário verdadeiro numa academia. 2 irmãos, e ele estava realmente cometendo crimes ali dentro da academia, sendo desonesto com um sócio que é irmão dele, e isso aconteceu. Um demitiu o outro. Falou, não, aqui você está totalmente em desalinho com a nossa cultura. E ele teve essa sabedoria, de saber que ele estava em desalinho com a cultura, falou, então você está convidado a se retirar, irmão, da sociedade, mas você continua sendo meu irmão, da porta para fora, aqui para dentro você não é sócio mais não. Agora isso aí a gente tem que ter muita bagagem para chegar nessa desenvoltura, nessa performance, porque isso aí que a gente está falando aqui agora é alta performance, igualzinho a gente tem alta performance no atletismo, por exemplo, que a pessoa prepara para aquilo, existe ali a entrega para atingir aquilo, mesma coisa também é na esfera emocional e comportamental. Para atingir uma alta performance tem que ter quilometragem rodada, e nesse processo de quilometragem rodada, como é que a gente aprende a lidar com essas pessoas? É lidando com elas.
né? Aí você começa a enxergar uma bênção, né? Quando pessoas desse jeito aparecem na sua vida, você já acha que é uma bênção. Fala que, olha que bênção agora, eu estou tendo uma oportunidade de treinar, né, de ser uma pessoa melhor. Essa pessoa vai estar me obrigando a colocar em prática tudo aquilo que eu treinei, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi. E agora eu vou colocar em prática da melhor maneira possível, com gestão de emoção. E o cenário é assim mesmo. Como é que a Bíblia manda os cristãos se comportar, né? Amai o próximo, perdoai o próximo, né? Não julgai o próximo, né? A régua que você vai julgar, a régua que você vai ser julgada. Isso aí está lá escrito. Agora, e na prática, né? O que o ser humano mais faz é julgar, não perdoar, né? Se puder jogar pedra, ele é o primeiro a jogar pedra. Então, colocar isso aí na prática é simples, mas a gente não vê isso rotineiramente aí, não, né? No dia a dia. E outra coisa também é assim, você pode perdoar, mas você não é obrigado a conviver de novo com aquela pessoa. Sim. Você perdoa, você não fica com aquele mal-estar toda vez que você se lembra da pessoa ou da situação. Você perdoa, você até ajuda se for preciso, mas você não vai trazer ela de volta, né? Sei lá, o caso aí dos dois irmãos que um estava roubando o outro, pode, né? Ele pode ter uma gestão da emoção tão boa a ponto de continuar amando o irmão, desejando bem e continuar falando com o irmão. Alguns não conseguem, mas vamos dizer que ele consegue, ele tem alta performance nisso. Mas o fato de ele ter perdoado, amado e tudo, não lhe obriga a colocar de volta o irmão para ser sócio e correr o risco da reincidência. Inclusive, com certeza. também no processo de decisão, né? Quando a gente fala de tomada de decisão, tem muito também que tem da visão de longo prazo, né? Então, quer dizer, o que eu vou fazer hoje vai ter um impacto no futuro. Quer dizer, quais os impactos possíveis? Porque ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer, mas existem indicadores, indícios do que se eu fizer isso, provavelmente o resultado será aquilo, né? Então, uma pessoa que tem autogovernança e ele aplica essa autogovernança na hora de tomar a decisão, ele tem visão de longo prazo. Ele sabe que se ele explodir agora com o liderado, ele pode botar tudo a perder no negócio. Pode ir para a prisão hoje em dia, né? Com tantas coisas que a gente tem aí hoje aí de assédio moral, por aí fora, às vezes o cara perde a cabeça, faz uma bobagem, fala uma bobagem e ele pode arruinar a reputação dele, arruinar a vida dele, da família dele, do negócio dele, por um ato impensado. Então, é um pouco como o jogo de xadrez, né? Um enxadrista profissional, ou quem sabe jogar bem, sabe que um movimento que é feito com uma pedra, na verdade, está visando 3, 4 movimentos à frente. E o líder, ele tem que pensar também quais são os próximos movimentos que vão acontecer se ele tomar aquela decisão hoje, né? Então a coisa fica muito mais bem pensada e não vai assim no calor da emoção, né? Quer seja emoção ruim de raiva, quer seja emoção de empolgação, porque no empreendedorismo, né? A gente tem muito empreendedor assistindo a gente aqui, né? No empreendedorismo, normalmente o empreendedor é um otimista. Normalmente o empreendedor é alguém que quer fazer as coisas acontecer. E essa empolgação que é positiva, mas se ela não tiver um grau de autogovernança, né, de autocontrole, a pessoa pode ser otimista e deixar de ver os pontos cegos, os potenciais riscos que ele está correndo, e ele vai tomar uma decisão na melhor das intenções, com o melhor da motivação, mas vai botar tudo a perder também, né, Ralf? Com certeza. É porque assim, para você ser um otimista verdadeiro, aquele otimista saudável, antes disso você tem que ter um direcionamento. Agora, para você ter um direcionamento saudável, você tem que ter clareza. É igual eu dirigir carro à noite na estrada, né? Eu boto o farol, clareza. Aí eu sei se eu estou direcionado, se eu estou na estrada, se eu estou pegando um pouquinho já do meio-fio, se eu já estou indo para o meio do mato, né? Eu vou corrigindo a rota ali com direcionamento. A partir desse momento que eu tenho clareza de direcionamento, aí uma hora eu vou ter sinalizações, ó, São Paulo a 100 quilômetros daqui, eu quero ir para São Paulo. Aí eu fico otimista. Aí eu posso imprimir intensidade, eu posso acelerar, né? Então tem que ter essas combinações, né? Clareza, né? Direcionamento e otimista. Aquela pessoa que é otimista, oba-oba, sem conhecimento, né? Vamos pegar aquela frase de novo, meu povo padece por falta de conhecimento, né? E isso aí já é insanidade. Pessoa insana, né? Não, vai dar certo. É quando a pessoa cai em golpes, né? Transfere R$100 aqui na minha conta que eu vou te devolver 10 mil daqui 3 dias. Aí, né? Você vê assim, pô, é absurdo isso, né? Mas a pessoa vai lá e cai.
né? Então, a ganância cega as pessoas, né? Agora, a pessoa que já tem o seu autocontrole, a sua autogovernança, ele fala assim, ó, peraí, essa oportunidade aqui, ela tá boa demais para ser verdade. E outra, nem todas as oportunidades, né, que surgem, né, mesmo que elas sejam íntegras e boas, eu também tenho que sair abraçando tudo, não. Né? Nem todas vão ser oportunidades para mim. Né? Eu tenho que saber escolher para onde eu vou atacar, né, no entendimento que, direcionando a minha energia, eu vou chegar ao resultado. Se eu começar a atacar em diversas frentes, eu vou estar dividindo a minha energia. Aí, consequentemente, esse otimismo aí vai ser um otimismo barato, vai ser um otimismo que vai me levar, provavelmente, para uma vala, né, para uma derrocada, aí, uma falência. No caso, por exemplo, da sua autogovernança, você pode ter problemas, sei lá, de saúde. Eu trabalhei tanto, né, fiquei um workaholic aqui e agora eu estou diabético, infartei, estou com 3 pontos de safena, né, aí começam as complicações aí que você vê que a pessoa não harmonizou, ela não teve equilíbrio na vida dela, nem na vida pessoal e nem na vida empresarial. E aí a gente entra até nessa questão dos desafios de implementar autogovernança na vida e na rotina de trabalho, né? Pelo que você está falando aí, e pelos minutos que a gente conversou sobre esse tema hoje, o líder, ele precisa desenvolver autoconsciência, né? Ele precisa ter um grau de introspecção honesta para que ele possa ver realmente ali os seus pontos fortes, mas também os seus pontos de fragilidade e encarar isso como uma realidade e não tentar jogar para debaixo do tapete, né? Porque senão ele vai entrar nesse ponto que você acabou de falar aí, a falta de equilíbrio. Então ele vai dar o gás em uma área, como por exemplo ser um workaholic, trabalhar ali 16 horas por dia, e ele vai negligenciar, por exemplo, a saúde. Ele pode, de repente, até conseguir alcançar o tal do sucesso profissional que ele tanto desejava, mas a um custo tão alto que ele não vai nem conseguir usufruir disso, né? Agora, você que trabalha com saúde mental, né? Você sabe que isso é um desafio, né? Quais seriam as pistas? Porque uma coisa é falar, como eu estou citando aqui, tem que desenvolver autoconsciência, fazer introspecção, mas na prática aí, que dicas você daria aí para quem está assistindo para desenvolver essa autoconsciência, por exemplo? A autoconsciência, ela é constante, ela é viva, ela é dinâmica. Então, você está constantemente aberto a cenários de aprendizado. Por exemplo, o que é o sucesso? Falar, sucesso é individual. Concordo que é individual, mas o sucesso é você ser fiel a seus princípios, a seus valores, a suas crenças, né? E, consequentemente, quanto mais você se permitir aprimorar nesse cenário de autodesenvolvimento, você vai vendo que muitas vezes o sucesso está mais perto do que você achava. Né? Então, por exemplo, quando eu era imaturo, eu achava que sucesso era ter 5 Ferraris na garagem. E agora eu vejo que sucesso é ter paz, né? Às vezes com um carro comum, né, na garagem, né? Aí fala assim, você trocaria sua vida em paz aqui por uma vida cheia de transtornos, né, e com 5 Ferraris na garagem? Você fala, não, jamais. Né? Aí você toma essa decisão em paz. Então o sucesso deixa pistas. Né? E o sucesso mesmo, ela vem da sua fidelidade, né, para com seus valores, seus princípios, seus posicionamentos, né, a sua busca. Por exemplo, né, eu tomei bomba no vestibular. Tá, esse foi o meu sucesso, porque eu tenho que ser fiel. Eu não estudei. Então, se eu não estudei, não tem como eu querer minha aprovação. Entendeu? Então, eu tenho que estar em paz com esse resultado. Né? Então, a partir do momento que eu atingir a paz nesse resultado da reprovação, isso é um sucesso. Né? Agora, imagina se eu tivesse falado, que injustiça, eu tinha que ter passado. Né? Mas, cara, você não estudou, cara. Você não estudou para merecer a aprovação, mas é uma injustiça. Aí você vê que vai para a insanidade. Né? A gente vê muito isso no dia a dia, a gente vê muito isso, né? Pessoas que não produzem, não buscam fazer o mínimo e querem ter o resultado, eles querem ter o benefício. Né? E é justamente o oposto. Né? O universo vai conspirar para te ajudar se você já estiver se ajudando. Né? Até uma vez eu passei, né, de carro assim, com a minha mulher perto de um rapaz que estava empurrando um Uno, e eu falei para ela, olha, não deu vontade de ajudar ele? Ele estava sozinho empurrando um Uno assim, que tinha estragado, e ele era um rapazão forte. Aí ela falou, deu vontade de ajudar. Eu falei, pois deu vontade de ajudar porque ele já está se ajudando. Agora imagina se ele não estivesse ali empurrando, ele estivesse parando a gente. Não, por favor, para aí para me ajudar. Ia dar a emoção oposta. Fala, pô, cara, olha o tamanho que você é, isso, é mais forte que eu, empurra isso aí sozinho, daqui até ali, ó. Eu consigo empurrar esse carro sozinho, imagina você que é mais forte que eu. Entendeu? Então, o ser humano tem esse comportamento. Existem comportamentos, né, que são intrínsecos ao ser humano,
Né? Por isso que muitas vezes eu falo assim, Hélio, eu vou falar de você aqui. Aí eu vou falar uma série de coisas, falo, caramba, como é que você sabe tudo isso? Você tem bola de cristal? Eu falo, não, é porque eu falei do ser humano Hélio. Aí você acrescenta ali a individualidade, que é quando você conhece a pessoa. Aí vem as peculiaridades, né? O que o Hélio customizou na vida dele, né? Aí que eu vou saber se ele gosta de feijão branco ou feijão preto, se ele gosta de carne assada, ou se ele gosta de um peixinho, né, na telha, né? Se ele gosta do Flamengo ou do Fluminense, isso aí é customizado. Mas o comportamento do ser humano como um todo, ele faz parte de um contexto de neurociência. A gente consegue fazer ali uma previsibilidade, apesar que muita coisa é contra-intuitiva. Então, por isso que as pessoas não conseguem sair do patinar. Né? Muitas pessoas têm a sensação que está patinando na vida, né? Vai e não sai do lugar, vai e não sai do lugar, porque tem muita coisa do ser humano que é contra-intuitivo. Por isso que eles ficam patinando. Aí você vai num profissional, né, de saúde mental, eles vão lá e mostram para você onde é que estão essas alavancas que são contra-intuitivas. Você fala, então aí você vai lá e mexe nessa alavanca e sua vida desenvolve, entendeu? Você sai daquela estagnação. E no contexto de saúde mental, eles usam muito aquela palavrinha virada de chave, porque é rapidinho mesmo, né? Para você mudar do ruim para o bom é uma virada de chave, né? Do estagnado para o produtivo, uma virada de chave, entendeu? É muito assim, emocionante e gratificante você vivenciar isso, tanto em si quanto em terceiros, vendo as pessoas conseguindo executar isso aí, né? Você já conseguiu perceber algo semelhante aí, na sua rotina? Já, sim, já. Isso aí é os tais pontos cegos, né, que a gente tem, e à medida que a gente busca conhecimento ou busca ajuda profissional, às vezes é preciso, você fala assim, bom, você estava embaixo do meu nariz o tempo todo, eu não estava vendo, né? E acabava vivendo abaixo do potencial, né? Uma coisa importante aí que você falou, e tem a ver muito para empreendedores que acompanham aqui o nosso canal, né? A gente tem um alto índice de empresas que fracassam no Brasil. E as estatísticas do Sebrae mostram que a maioria é por falta de preparo dos gestores, dos donos dos negócios, né? Então, assim, no mundo onde a gente tem abundância de conhecimento, hoje o conhecimento de alto nível está disponível de graça na internet, por exemplo. Antigamente você precisava frequentar só ótimas faculdades e ler livros caríssimos, às vezes livros que nem tinham em português, para conseguir acesso à informação de qualidade. E hoje essas barreiras estão quebradas e mesmo assim as pessoas ainda perecem por falta de conhecimento, usando aí a sua frase, né? Então, assim, se a pessoa que está assistindo a gente aqui, quer seja na sua empresa, quer seja na sua vida pessoal, está sentindo que está patinando, como o Ralf acabou de falar, tem que buscar conhecimento e, se necessário, tem que buscar ajuda. Ou ajuda profissional, no caso da saúde, né, na área da medicina e tal, com um coach realmente profissional. Na área empresarial, você vai buscar um consultor, uma assessoria, você vai buscar profissionais ou empresas que tenham expertise que está te faltando para que consiga virar a chave, né? Mas ficar em cima do orgulho e achar que o que eu sei me basta é arrogância, né? E a arrogância precede o fracasso, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam esperando que as coisas melhorem, no caso dos empreendedores, né? Já que a gente tem muito seguidor empreendedor, que aí culpa o governo, culpa os impostos. É claro que são dificultadores, eu não vou negar que são dificultadores. Mas você tem que aprender a contornar essas dificuldades. Porque se você ficar na zona de conforto achando que tudo vai cair do céu, só cai água, né? Só cai chuva do céu. Fora isso, não cai mais nada, né? Não, mas assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Mas que conhecimento? Né? Então, você não tem que ser detentor de todos os conhecimentos. Se você for atrás disso, você vai se frustrar. Igual uma vez eu vi aquele Carlos Wizard, que ele é franqueador de vários tipos de negócios, né? E as pessoas sempre perguntam para ele, né? Então, quando ele comprou, por exemplo, Mundo Verde, aí o pessoal falou para ele assim, os franqueados, mas o que você entende de produtos naturais? O que você entende de nutrição? Aí ele falou, nada, mas eu entendo de gestão, eu entendo de liderança, eu entendo de network, eu entendo de finanças, eu entendo de fluxo de caixa. Então, é isso que vai fazer a empresa prosperar, né? E o entendedor de nutrição? Esse é o contrato, um nutricionista, um balconista, né? Aí quando ele foi comprar, sei lá, a escolinha de futebol, o que você entende de futebol? Ele nada,
né? Mas ele não precisa entender de futebol para ser empresário do ramo. Ele falou a mesma coisa, eu entendo de gestão, de liderança, de negócios, né, de administração. Então, existem alguns conhecimentos que esses sim são conhecimentos alavanca. É eles que vão diferenciar se você vai ter sucesso no mundo empresarial ou não, né? São esses conhecimentos que você tem que buscar, né? Você não precisa ser um médico para ser dono de hospital. Você não precisa ser chefe de cozinha para ser dono de restaurante, né? Mas, consequentemente, tem que ter lá dentro da sua estrutura uma pessoa que entende de medicina, sim. Uma pessoa que entende de cozinha, sim, né? Mas aí você está num ápice, você está num patamar executivo, você está num patamar ali de decisões estratégicas, né? E os conhecimentos para isso são específicos. Aí você vai atrás, né? Quer fazer uma faculdade disso? Ok, vai atrás de uma faculdade de administração. Quer aprimorar? Vai atrás de um MBA, de um mestrado, de doutorado, com foco nessas habilidades. E como é que eu vou saber se eu estou direcionado, se eu estou realmente buscando as informações corretas, as habilidades corretas, as habilidades que a gente fala que é universais, né? Que seria interessante que todo mundo tivesse. Aí, através da sua maturidade pessoal e da sua maturidade da rede network, né? Por exemplo, eu posso falar assim, pô, Hélio, acabei de fechar um negócio ali que poderia ter sido muito melhor. Aí ele fala, pô, cara, mas você não conseguiu um negócio melhor porque você não fala inglês, né? E eu vou falar isso para você, mas você já sabe, né? Falar inglês tem que fazer parte aí dessa busca de conhecimento, você tem que correr atrás disso. Eu falo, caramba, é mesmo. Às vezes a pessoa tem que perder muito para ela entender que ela tem que buscar aquele conhecimento, né? E tem pessoas que realmente perdem excelentes negócios por não falar inglês, né? Agora, isso aí também é um obstáculo definitivo. Vou deixar de fechar negócio porque eu não sei falar inglês? Não, né? Às vezes eu já faço uma programação, né? Vou lá e faço, não, eu vou com uma pessoa que sabe falar inglês, mesmo assim eu vou conseguir me virar nesse cenário, né? Mas aí depende muito de qual nível estratégico que você está atuando, qual jogo que você está jogando, né? Se você está jogando aí vamos fazer uma analogia com futebol, você está jogando uma Copa do Mundo ou está jogando um campeonato goiano de futebol? Ou você está jogando um campeonato brasileiro de futebol? Depende do jogo que você está jogando. Conforme for o nível do jogo que você está jogando, você tem que ser o detentor daquele conhecimento. Conforme for o nível, não, né? Você consegue terceirizar, né, Hélio? Qual que é o seu entendimento disso aí, Hélio? Você falou uma coisa importante que muitos líderes têm dificuldade, que é a capacidade de receber feedbacks. Feedback. Né? Então, as pessoas, porque têm uma posição de liderança, quer seja formal ou informal, acabam tendo dificuldade de ouvir e de aceitar feedbacks honestos. Então, quando você não ouve esses feedbacks, o caminho vai ser muito mais doloroso, porque você vai ter que aprender com os tropeços e com os erros. E poderia evitar muitos desses tropeços e erros se você ouvisse um feedback, uma sugestão, um conselho. Então, ter essa capacidade, eu diria até humildade, né? O líder ele tem que ter a humildade. Qualquer ser humano precisa ter humildade, né? Mas a gente está falando aqui de líder e todo mundo, de alguma forma, também exerce uma posição de liderança, como eu disse, tem que seja na própria família, né? Todos os líderes, como humanos, são passíveis de falhas. Não é à toa que as grandes empresas, e se a gente olhar também a história, aí nas monarquias, sempre existe o quê? Existem o papel dos conselheiros, né? Então, o conselheiro não é só mais uma função burocrática dentro de uma empresa. Ela exerce o papel que o próprio nome dá, conselheiro. E nas empresas, por exemplo, conselheiros são pagos a peso de ouro, que é exatamente ter uma visão desapaixonada sobre determinado assunto, ver o ponto cego ou um ponto de fragilidade do líder, ver também um ponto de fortaleza, algo que pode ser investido para se aperfeiçoar, mas para que o líder tome decisões com mais assertividade, né? Agora, o problema é querer ouvir, né? Então, se a pessoa não quer ouvir uma crítica ou um feedback, né? Não quer ouvir um feedback, não quer ouvir algo que não é tão doce aos ouvidos, e a tendência é a seguinte: quando por exemplo, um dono de empresa, um líder, né? Porque não precisa ser dono de empresa, pode ser um líder em outras áreas da vida ou de atuação. Mas à medida que ele vai colecionando sucessos e ele vai avançando e vai subindo, o risco da soberba aumenta. Então, aquela sensação de invencibilidade vai aumentando. E aí entra o falso senso de Midas, né? Acha que tudo que toca vira ouro. E a gente já viu esse filme, né? Quantas pessoas, quantos líderes foram admirados pela sua capacidade de ascensão e em algum momento se perderam ali na soberba e desmoronaram, né? E a gente não precisa esperar
querer subir no topo da montanha para cair. Às vezes a gente perde um relacionamento, alguém importante na nossa vida, na família, por um destempero ou por orgulho, não querer ouvir o outro lado e reconhecer que tem um ponto que a gente precisa melhorar na vida, né? Ainda mais nos dias atuais, né, que está tudo muito rápido, né? Antigamente as mudanças aconteciam na vida do ser humano e ele tinha tempo para adaptar. Hoje em dia não, hoje em dia você tem mudança e não tem tempo hábil para adaptar, então as coisas vão te engolindo, né? Ou você acelera junto, né? Então é justamente isso aí. Se eu for arrotar caviar aqui com os meus resultados, rapidamente eu posso estar, né, me dando mal aí, né? Porque o que eu tinha de habilidade que me deu os resultados, rapidamente pode já estar ultrapassado. E, consequentemente, é a humildade que faz você entender que você tem que desaprender aquilo e, às vezes, reaprender algo. Às vezes, você tem que desaprender tudo que você aprendeu, né? Vamos no mercado aí de TI. O que as pessoas sabiam fazer de programação, hoje em dia tem, né, o cenário muda. Às vezes fala, caramba, aquele modelo, aquele jeito que eu sabia programar, nem se usa mais. Agora a programação é outro. Se você ficar aí 10 anos fora do mercado, você já está, né, praticamente quase que impossibilitado de voltar. Você vai ter que estudar do zero ali, né? Vai ter que fazer uma formação de novo para poder voltar no mercado. Então, essa habilidade aí de desaprender, né, de primeiro lapidar o que você sabe, de desaprender e reaprender, é uma habilidade fantástica. Quem tem a humildade para fazer isso aí, ela consegue, né, produzir uma desenvoltura diferenciada aí no mercado de trabalho. Na minha área, né, na área de marketing, né, eu converso com empresários, alguns bem-sucedidos, inclusive, mas você vê que ele está estagnado. Não faz muito tempo que eu conversei com um empresário bem-sucedido e ele porque queria incluir na sua estratégia a distribuição de panfleto em semáforo. Então, quer dizer, porque lá atrás dava certo e dava, hoje em dia as pessoas nem abrem o vidro para receber, e se recebem é para jogar fora ou recebe só por simpatia lá com a pessoa que está entregando. Então, quer dizer, tem que ter essa flexibilidade, né? E a agilidade, como você falou, de mudar. A gente está no mundo de mudanças. A gente está aí agora numa era de inteligência artificial que ela está popularizada, né? Você vê, sexta-feira, então, para quem, dependendo do dia que a pessoa está assistindo, né? Mas há 2 dias atrás o ChatGPT anunciou uma série de mudanças. Agora eu consigo criar o meu próprio GPT. Quer dizer, além de usar o conhecimento disponível do chat, eu consigo jogar lá dentro planilhas, eu consigo jogar dentro da plataforma arquivos em PDF com inteligência relacionado, por exemplo, ao meu negócio, ao negócio do meu cliente, para eu fazer perguntas, e ao invés de fazer a pergunta para o chat GPT, eu vou fazer pergunta para o chat que eu dei o nome lá. E aí ele vai buscar não só o conhecimento disponível na internet, mas ele vai buscar o conhecimento, vamos chamar assim, na biblioteca que eu mesmo nutri. Tem 2 dias que isso saiu. E aí as pessoas às vezes estão ainda pensando no mundo do panfleto, né? Então, assim, a velocidade de mudança é assustadora. Entra de novo a questão da humildade, né? Reconhecer que o que me fez ter sucesso, o que me fez chegar até aqui, não necessariamente será o que vai me levar para o próximo nível. E se eu resistir à mudança, a me reinventar, eu corro o risco de perder tudo aquilo que eu construí no passado. Porque as habilidades são outras, o mundo mudou, o mercado mudou, e se eu fico preso ao passado, nem esse passado eu vou ter mais, porque eu vou perder ele. Né? E não é pouca gente que fica preso nesse passado não, né? Porque esse passado aí é a famosa zona de conforto, é onde ele tinha um domínio, onde ele sabia, né, flutuar, navegar nesse cenário aí. Aí quando muda, ele já tem que ir para um nível de desconforto, que é o nível do aprendiz. Eu tenho que aprender essa nova habilidade aqui. Então, igual essa ferramenta aí que o ChatGPT colocou disponível, né? Eu nem sabia. Aí eu tenho que aprender, caramba, né? Agora eu estou sabendo, então agora eu não posso negligenciar, agora eu tenho que correr atrás para buscar esse conhecimento aqui para o meu time, né? Às vezes colocar meu time para fazer curso, para fazer um adestramento ali nesse cenário, né? Um aprimoramento. E realmente, assim, esse corre-corre numa mente empreendedora, ela é até gratificante, ela é motivacional.
né? Agora, numa mente estagnada, isso aí é extremamente estressante. Aí joga facilmente a pessoa para um cenário de burnout, que é quando a pessoa pifa. A pessoa fala, caramba, para o mundo que eu quero descer, né? Esse mundo aí tá muito louco, né? Como se tivesse essa possibilidade, né? Então, aquela frase que a gente falou no encontro passado, né? Que o empreendedorismo não é para qualquer pessoa, é verdade. Se você quer entrar nesse cenário aí, né, de empreendedorismo, entender o que é governança, aplicação de governança empresarial, né, um bom pontapé inicial é entender que já existe sim uma empresa no seu nome, né, que é o seu próprio CPF, e aqui mesmo você já pode implementar já a sua autogovernança. Se você tiver sucesso aqui nessa empresa, né, com autogovernança, aí você pode ampliar. Aí você vai para o mundo real, né, de governança empresarial aí, já com uma chancela, ó, eu consigo já, né, mostrar que eu consigo ter autogovernança na prática. Aí você consegue já ter um diferencial aí já no mercado, né? Sim, sem dúvida. A gente está chegando na reta final, Ralph. A gente, é óbvio que não sabe nunca 100% dos bastidores da vida de ninguém, mas para quem está assistindo a gente, quem que te vem à mente assim como um exemplo de autogovernança que você poderia falar assim, olha só, como essa pessoa teve ao longo da vida coerência, enfim, mostrou ali na prática que realmente tinha essa autogovernança, mesmo sem conhecer o conceito, imagino, talvez, mas que pode ser como uma inspiração para quem está assistindo a gente. Um exemplo que eu uso bastante na minha rotina de consultório é o Abílio Diniz. Eu até coloco lá, Abílio Diniz na internet e viro para as pessoas assim, tá lá, um senhor de 86 anos com um corpo todo musculoso, né? Aí você vê lá várias fotos dele, né, quando ele tinha, hoje ele está com 86, 87, aí mostra fotos quando ele tinha 60 e poucos, ele malhando, quando ele era mais jovem malhando, né? Ele sempre foi empresário, sempre com grandes desenvolturas, tanto na esfera pessoal, na esfera empresarial, né? Ele mostrou muita resiliência frente a impactos extremamente negativos, né, como foi, por exemplo, o falecimento recente do filho dele. Você vê a resposta que ele teve frente ao falecimento, aquela época que ele foi sequestrado, como que ele respondeu aquilo, né? Até pouco tempo atrás aquilo de novo voltou a viralizar aquele tema de uma maneira mais deturpada e como ele respondeu. Então, assim, é uma referência fantástica, né, de um grande empresário brasileiro, né? Porque o brasileiro tem que aprender a valorizar as nossas pérolas, né? Os nossos empreendedores. Até tem uma frase que é assim, ó, o início da solução da pobreza ele vem da valorização dos produtores de riqueza. Então, o início, né, da resolução da pobreza vem da valorização dos produtores de riqueza. E o Abílio, com certeza, sempre foi e sempre será um grande produtor de riqueza aqui para a nossa nação e uma referência aí para deixar, né, para os nossos ouvintes aí, Hélio. Bom, Ralph, então a gente está chegando aí no final e que tipo de conselho a gente pode contribuir aí com quem está assistindo, para quem aspira à liderança, para começar a implantar autogovernança na sua vida para que possa ser um líder de alta performance? Essa pergunta é boa. Conselhos são quase que infinitos, né? Porque é muito abrangente. Mas se eu pudesse deixar apenas um conselho, se aproxime de uma pessoa que você tenha como referência. Aquela pessoa que você admira e fala assim, caramba, eu queria estar onde esse cara está hoje. Então, se você conseguir se aproximar dessas pessoas, com certeza você vai estar se enfiando numa cultura, né, semelhante à que você gostaria de estar vivendo no hoje. Aí sim você já está com um bom passo dado em direção correta, né? Numa direção correta aí é o que você está almejando, tá? Então, aproxime-se de pessoas que você admire, que você vê, que você sabe o resultado, que você gostaria de ter resultados semelhantes. Eu gostaria de produzir resultados semelhantes ao Abílio Diniz, gostaria de produzir resultados semelhantes ao pessoal da Ambev. Tenta aproximar de uma maneira ou de outra. Às vezes a aproximação é através de investimento financeiro, vou comprar um curso aqui, vou comprar uma mentoria, vou aproximar desses caras, vou comprar, às vezes eu não consigo aproximar direto com aquela pessoa, mas vou fazer uma tabela indireta, vou comprar um curso de um camarada que eu sei que direto está fazendo curso com ele, né? E você vai aproximando, tem que ter investimento de tempo, tem que ter investimento financeiro para você conseguir nutrir essa cultura saudável.
Tá? As pessoas, no modus operandi egoísta, ela quer nutrir, né, de uma cultura saudável sem depositar. Né? E como eu falei aquela analogia, né, primeiro você planta para depois orar para vir a chuva, né, primeiro você vai lá e deposita. Compra um curso, compra uma mentoria, faça por onde merecer estar ali perto, aí sim os resultados vão começar a surgir na sua vida. Legal, Rafa, concordo com você. Realmente a lista seria quase que infinita, né? Mas eu destacaria duas coisas para somar com o que você falou, e certamente estaria aí também no teu repertório se a gente tivesse mais tempo para falar, né? Uma é ética, né? Nunca abrir mão da ética, independentemente do estado que a pessoa está. Ou ela está surfando na onda, na crista da onda, ou ela está no fundo do poço. Nunca abrir mão da ética. E desenvolver ou investir sempre no aprendizado contínuo. Né? A gente nunca deve parar de aprender, né? A gente tem aí o conceito aí do long life learning, né? Quer dizer, não existe mais aquele negócio de você tirar o diploma e agora estou formado. Não existe mais estou formado. Hoje em dia, aquilo que você aprendeu na faculdade já pode estar obsoleto, ou certamente estará em breve. Então, ali foi o pontapé de partida. Não é para dizer assim, então joga fora no lixo. Não. São as bases, é o alicerce onde você vai construir o conhecimento. Se você não tiver aqui, você não sabe nem fazer as perguntas certas. Então, o conhecimento é importante, e mesmo o conhecimento obsoleto, ele vai servir de base para você buscar o atual. O problema é você se abraçar com o obsoleto e falar que está tudo bem, porque eu tirei nota máxima e fui aprovado com louvor. Ou então eu desenvolvi determinadas habilidades e isso me trouxe determinado sucesso. Sim, trouxe sucesso, mas os tempos são outros. E se você não se atualizar, o seu sucesso vai desaparecer. Né? Então, uma coisa que eu falaria aí para os aspirantes a líderes, ou mesmo que já exerce a liderança, invista no seu aprendizado contínuo, porque o mundo muda rápido e você tem que mudar junto. Perfeito. Aí terminou de arrematar. Até porque se você não tiver credibilidade e não tiver um conhecimento mínimo, você nem senta na mesma mesa que esses caras. Entendeu? Esquece. Para sentar ali na mesa deles, você tem que ter um mínimo, né, de conhecimento para estar ali. Caso contrário, né, você vai estar se aventurando num cenário onde você não vai atingir os objetivos. Né? Hélio, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes. E semana que vem a gente dá continuidade aqui na nossa busca de conhecimentos nessa esfera de empreendedorismo, autogovernança, e espero contar com a presença de todos vocês aí, ouvintes, e com o time todo do nosso bem-vindo, homenageado aí, Hélio Moraes, né, com a sua empresa Êxitos em Campinas, né, Hélio? Isso aí. O prazer é todo meu, Ralf. Os nossos papos são sempre muito produtivos, eu aprendo muito aí com você, e é legal que a gente faça isso de forma documentada, né, gravada, porque ajuda também as pessoas que querem se desenvolver com um pouquinho da experiência aí de cada um de nós. Então, foi muito bom. Obrigado, pessoal que assistiu até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.